Bom dia, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje com esse vídeo nós vamos iniciar o nosso capítulo 10, que chama O Tempo Geológico e a Dinâmica da Superfície Terrestre. Bom, primeira coisa que temos que nos atentar é a respeito da palavra tempo. A palavra tempo ela traz para a gente vários significados, né? Ela traz a ideia de que nós temos um tempo cronológico, que é o tempo da história, né? Então, quando nós contamos em dias, meses, né, anos, né, décadas, séculos, então nós estamos falando de um tempo que é o tempo histórico, né? Nós temos um outro momento um outro significado para a palavra tempo, que é a palavra tempo vinculada à climatologia, né? Então, o tempo está chuvoso, né? A previsão do tempo. Então, se remetendo às características da meteorologia e das características atmosféricas. Hoje, né, conforme nós falamos nesse capítulo 10, nós vamos trabalhar num primeiro momento com o tempo, mas o tempo geológico. Afinal de contas, o que é esse tempo geológico, né? O tempo geológico nada mais é do que o tempo de história da Terra. Então nós costumamos dividir esse momento em tempo de vida da Terra, né? Mostrando que a Terra ela tem o que nós vamos chamar de idade aproximada e é algo que é difícil de ser calculado cientificamente, né? Então os cientistas eles fizeram vários cálculos durante muitos e muitos anos e estão sempre tentando refazer a sua descrição de tempo, mas o que eles chegam a um consenso é de que a Terra hoje tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Por que eu estou dizendo aproximadamente? Porque dependendo do livro, da apostila, do documentário, né, que você estiver assistindo ou lendo, você pode encontrar outros referenciais de tempo geológico, né? Às vezes 4,5 bilhões de anos, às vezes 5 bilhões de anos arredondados, né? Mas nós nos apoiamos na literatura que trabalha com 4,6 bilhões de anos, né? Porque é essa a datação do que a maioria dos cientistas, né, e do que a maioria das literaturas em geologia elas trabalham, né? Tempo geológico, então tempo de história da Terra, né? Feita essa diferenciação sobre o conceito de tempo, a gente tem que entender que a idade da Terra ela pode ser dividida, né? Então você pega esses 4,6 bilhões de anos e você divide. Eu costumo dizer que a subdivisão das idades ou dos momentos da Terra é como se fosse da nossa própria idade, né? Nós passamos a ter anos, nós passamos a ter meses, nós passamos a ter semanas, né, e dias, né? Só para chutar aqui, né? A pessoa tem tantos anos, tantos meses, tantas semanas e tantos dias. Então isso é uma subdivisão, né? Então quando nós fazemos o estudo desse tempo da Terra para facilitar os diferentes momentos, né? A gente tem que caracterizar que o início da Terra é exatamente quando a Terra ainda era caracterizada como o início de tudo, né? E ela era algo chamado de sem forma e vazia, né? Ela, na verdade, era, por incrível que pareça, né, uma bola de fogo que foi se resfriando lentamente. E na medida em que houve, né, essa redução da temperatura, né, houve esse resfriamento, ela passou a mudar suas características superficiais, sempre de forma lenta. Eu costumo dizer que o tempo geológico é o tempo muito lento, né? Muito lento, né? Porque você vai perceber que em frases como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? É algo verdadeiro, só que demora tempo geológico. A gente nunca vai ver essa mudança em um dia, uma semana, né? A gente vai sempre ter um longo período de tempo. E aí, voltando na reflexão de que nós temos como subdividir essa idade da Terra, eu montei aqui um esquema para a gente pensar a respeito da idade da Terra, né, e para a gente refletir sobre as condicionantes desses elementos. Primeiro, nós pegamos a idade da Terra e dividimos em eras, né? Então temos várias eras geológicas.
né? Depois nós pegamos cada uma dessas eras e dividimos em períodos. Depois nós pegamos os vários períodos, né? E pegamos cada um desses períodos e dividimos em idades. E pegamos cada idade e dividimos em fases, né? Então essa é uma divisão que vai auxiliar no processo cronológico. A geologia propriamente dita, ela vai estudar as eras e os períodos, né? Então é muito comum quando a gente fala assim, os seres humanos, eles apareceram no período quaternário da era Cenozoica, né? Porque você vai perceber que a era Cenozoica ela é dividida em 2 períodos. Então, em um desses períodos, que inclusive é o mais novo, é o que nós estamos inclusive, é o período do aparecimento do homem, que é o período quaternário da era Cenozoica. Então, nós vamos perceber que eras e períodos são estudados pela geologia. Já a história estuda as idades e as fases, né? E aí os séculos e os eventos que acontecem nesses momentos. Então, o que nós temos aqui é uma forma de subdivisão, né? Uma forma de subdividir o nosso estudo do planeta Terra. O primeiro período, né? Perdão, primeira era, conforme eu falei para vocês, era o início de tudo, né? Era chamada de Azoica. A, né, no latim significa 100, né? E zoica significa era. Era 100, mas sem o quê? Né? É uma era sem vida, né? Então, essa é uma caracterização, né? Tem uma tabela que vale a pena você ler, né? Tem na nossa apostila uma tabela. Ela obedece essa ordem possivelmente cronológica, geologicamente dizendo, o que aconteceu em cada período, o que aconteceu em cada era, né? Então nós vamos inclusive mais à frente fazer uma atividade a respeito dessa tabela do tempo geológico, ok? Bom, continuando aqui, o nosso tema, ele começa a tratar a respeito de duas teorias, né, que de certa forma explicam, né, esse movimento de terra. Por que eu estou dizendo isso para vocês, né? Porque no início de tudo, a Terra ela era uma imensa bola de fogo e na medida em que os anos se passaram, ela foi esfriando, se consolidando, né? Até que hoje nós sabemos que tem as camadas da Terra, né? Crosta, manto e núcleo, né? E nessas camadas, né, a gente consegue ter uma certa diferenciação. E a Terra foi se moldando, né? E ela foi se ajustando em termos de planeta ao longo desses bilhões de anos. E aí a gente tem que explicar o seguinte: no início, né, assim que surgiram o primeiro continente, o primeiro oceano, né, que o primeiro continente era chamado de Pangeia e o primeiro oceano chamado de Pantalassa, a gente sabe que, na verdade, esse único continente que era chamado Pangeia, ele se fragmentou em 2 partes, Laurásia e Gondwana. E depois, tanto a Laurásia quanto a Gondwana continuaram a se dividir, a se fragmentar, até chegar à configuração dos continentes que nós temos hoje. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, olha, hoje nós temos Europa, Ásia, África, América, Oceania, né? Então, Europa, esses continentes, eles são apenas nomes e fragmentações que ocorreram com o passar do tempo geológico. Então, antes, esses continentes estavam unidos, formando um único continente chamado Pangeia, né? E com o passar do tempo, esse continente único se fragmentou em 2 partes, Laurásia e Gondwana, que continuou se fragmentando e se espalhando pela superfície terrestre até chegar na configuração que nós temos hoje. Isso que eu explico para vocês nada mais é do que a teoria da deriva continental, né? Os cientistas chegaram a essa conclusão quando eles perceberam, né, que os continentes eles funcionavam como se fossem peças de quebra-cabeça que se encaixavam, né, e que tinham minerais e rochas semelhantes nessas partes que se encaixavam, né? Então, essa teoria ficou durante muitos anos, né, sendo estudada, descrita, né? Ela foi proposta em 1912
por um alemão, né, um geofísico chamado Alfred Wegener. E o Wegener, ele propôs essa teoria chamada de teoria da deriva continental. Aí, algumas pessoas falavam para o Wegener: Wegener, se você propõe esse possível encaixe de quebra-cabeça com os continentes, né, e a fragmentação da forma como você falou, Laurásia, Gondwana, e depois as suas subdivisões até chegar na configuração que nós temos hoje, a pergunta é: o que provocou essa fragmentação? E o Wegener não sabia responder, né? Ele não soube responder. E é muito interessante porque essa proposta do Wegener em 1912, né, era algo que as grandes universidades estavam começando a estudar. E o Wegener, né, não sabia a sua resposta. Anos mais tarde, o Wegener inclusive já havia sido falecido, né, já estava falecido, né? Os cientistas descobriram que ele estava correto, né? Que, na verdade, o que faltava na explicação do Wegener é o fato de que você tinha as placas tectônicas. Então, essas placas tectônicas é que são as grandes responsáveis por ter feito aquilo que o Wegener descreveu em 1912, né? Então, dois geofísicos, né, americanos, o Harry Hess e o Robert Dietz, eles que em 1960, né, então bastante tempo depois do Wegener, é que eles propõem a teoria das placas tectônicas, onde eles explicam que as placas tectônicas que estão no subsolo, no assoalho, né, na flutuação do manto, é que fazem com que esses continentes tivessem a sua fragmentação, né? Então, as placas tectônicas elas serviram para nos auxiliar nesse processo de deslocamento, né? Então, o tempo todo, né, nesse momento, as placas estão em movimento. A diferença é que nós não sentimos esse movimento, né? E aí outras grandes comprovações científicas vieram depois, porque novas perguntas foram sendo feitas. Por exemplo, o que movia as placas tectônicas? Então, depois descobriu-se o magma, né? Então, o magma que fazia, né, e faz a movimentação das placas tectônicas, que fazem a fragmentação, fizeram a fragmentação da Pangeia até chegar na configuração dos continentes que nós temos hoje, né? Nós temos muitos nomes de placas, né? Muitos nomes, porque como elas são fragmentadas, nós temos várias placas. Mas de tipos de placas, nós temos apenas 3, né? Um tipo nós vamos chamar de transformante, um tipo nós vamos chamar de divergente e um tipo nós vamos chamar de convergente. Então são os 3 tipos que nós temos, né? Então, a placa transformante, vamos imaginar que a minha mão fosse uma placa, 2 placas, né? Cada uma fosse uma placa. Você veria que se ela faz esse tipo de movimento lateral, nós vamos chamar esse movimento de placa de movimento transformante, né? Agora, se eu tenho uma placa que nós vamos chamar de divergente, elas estão se afastando. Se eu vou chamar uma placa de convergente, ou seja, elas estão se encontrando, batendo, uma tentando empurrar e fazer força sobre a outra. Não importa o tipo de placa que eu tenho, se é nesse sentido ou nesse sentido, né? Ou seja, não importa se ela é transformante, divergente ou convergente, essa placa ela vai trazer para mim uma característica muito importante na superfície terrestre. Porque tudo o que acontece nessa parte do interior, ela vai moldar o relevo da Terra. Por que em áreas eu tenho áreas mais planas, porque em determinadas áreas eu tenho áreas mais elevadas, porque em determinadas áreas eu tenho áreas de topo aplanado e assim sucessivamente, né? Então, o movimento de placas, né, não importa de qual tipo seja, ele vai consolidar no tipo de relevo que eu tenho. Se é planalto, se é planície, se é montanha, se é depressão e assim sucessivamente, tá bom? Isso é o que tem que ficar claro para todo mundo. Bom, esse assunto ele merece, né, mais detalhes, a gente vai trabalhar bastante ainda esse tema, né, vamos fazer bastantes exercícios, né?
Eu espero que tenha sido claro para vocês e estou à disposição para qualquer dúvida. Um abraço a todos e até mais.